Nas últimas décadas, a sociedade brasileira tornou-se essencialmente urbana. Em 1970, 55,92% dos brasileiros moravam nas cidades. Em 1991, esse número havia saltado para 75,47%. A urbanização foi desigual nas várias regiões e, em parte, resultou da modernização do campo, que expulsou para as cidades milhares de trabalhadores. Nelas, a prestação de serviços vai tomando lugar da indústria. O desemprego aumenta e a informatização exige maior qualificação profissional dos empregados. A sofisticação da economia, no entanto, não veio acompanhada de uma melhora na vida da população. Em 1990, cerca de 25% dos brasileiros ainda estavam fora da escola. E apenas 5,71% tinham o segundo grau completo. Menos gente ainda conseguia cursar a universidade. Com a urbanização, expandiu-se também a ideologia do individualismo e do consumo, enfraquecendo os valores éticos e os laços de solidariedade entre as pessoas. Bom dia! Bom dia! Grande Souza. E o trânsito? Como é que tá? Ih, já tá fervendo tanto carro que tem pela rua. E pra onde nós vamos hoje? SEDEC, Água Branca, a entrevista às 9. Você acha que dá tempo, Souza? A gente dá um jeito. Vamos nessa. E a reportagem de hoje? Ah, Souza, a reportagem de hoje é sobre a realidade urbana no Brasil. Eu vou começar pela municipalização. Tentar descobrir como é que seriam as coisas se as decisões fossem tomadas em cada cidade com a participação das pessoas, entendeu? E não apenas dentro dos gabinetes dos políticos. Quem dera fosse mesmo assim. Mas os caras ficam lá em Brasília e acham que conhecem as necessidades do povo nesse Brasilzão desse tamanho. Saber, eles sabem, né? Quer dizer, aquilo que precisam a família e os cupinchas de cada um. Souza, mas nem todos os políticos são corruptos, né? Existe ineficiência, corrupção e desperdício. Tudo bem, mas há brechas também. E quando não há, elas podem ser abertas pela pressão popular. E aí, vamos nessa? A Constituição de 1988 aponta possibilidades de mudanças dessa situação. Segundo ela, os municípios passam a ser os principais centros de decisão e os movimentos populares devem ajudar a definir as políticas públicas. Mesmo em 1988, com a promulgação da nova Constituição, a marca das políticas sociais no Brasil ainda tem uma clara caracterização centralizadora. É importante estar referindo-se a isto porque o que está colocado como um desafio de superação tanto das características autoritárias como do clientelismo e do fisiologismo político é a busca de formas alternativas de gestão com participação popular. Uma das questões fundamentais é a de ampliar o acesso da população na sua relação com o poder público. Mais do que isso, é fundamental que esta população esteja sempre ciente dos seus direitos e dos seus deveres. E também é absolutamente fundamental que essa população esteja bem informada. Mas também é importante ressaltar que o simples fato de se propor práticas participativas não é a salvação de todos os males. Muito pelo contrário. Muitas vezes as práticas participativas têm tido uma conotação também marcada pelo clientelismo.
E o grande desafio que se coloca quando se fala de práticas participativas, de democratização e descentralização, é de abrir espaços que possibilitem, como, por exemplo, através de conselhos populares, através de formas comunitárias de gestão, uma participação mais ativa da população na decisão das políticas sociais que lhes interessam no plano local, do processo decisório para a escolha dessas políticas e das formas de participação onde esta população venha a ter um compromisso maior com as soluções que vão sendo propostas. Nós estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa para entregar um projeto do Fundo Estadual de Habitação Popular, que quando foi promulgada a Constituição em 88, se garantiu na Constituição que os movimentos organizados poderiam apresentar projeto de iniciativa popular. Então, em 91, nós entregamos um projeto em Brasília com 1 milhão de assinaturas. Está tramitando no Congresso para ser aprovado para criar o Fundo Estadual, o Fundo Nacional de Habitação. E agora nós estamos pela segunda vez entregando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de iniciativa popular, onde estamos fazendo 110 mil assinaturas para criar o Fundo Estadual de Habitação. O problema da moradia, que é um problema grave no país, na verdade não é um problema de falta de casas construídas para as pessoas morarem. Na verdade, é um problema que tem a ver com a maneira como a cidade está organizada, a maneira como a cidade se desenvolve e o quanto é impossível para as pessoas que têm menos recursos ter acesso à terra, ter acesso às casas construídas, ter acesso aos apartamentos construídos. Por isso, é muito importante ter instrumentos para mudar, para reverter esse modelo de ocupação do solo, como a gente chama. Na Constituição de 88, a partir do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, se conseguiu alguns instrumentos novos para poder tentar intervir nessa questão do acesso à terra urbana, do acesso aos imóveis urbanos para as pessoas de menor renda. Um desses instrumentos é uma coisa que se chama imposto progressivo. Quer dizer o seguinte: há terras que estão vazias, sem ocupar, em lugar que já tem infraestrutura, que já tem ônibus, que já tem escola, que já tem posto de saúde, elas têm que pagar um imposto muito alto se elas não forem construídas. Isso faz com que se diminua aquilo que a gente chama terreno de engorda. Esses terrenos que só ficam pegando preço e não são ocupados, não cumprem a sua função social. Um outro instrumento que também está previsto na nova Constituição é o solo criado. O que é o solo criado? É aqueles indivíduos, aquelas pessoas que usam os terrenos para fazer prédios altos, para fazer grandes empreendimentos, têm que pagar uma cota por isso para a prefeitura e com esse dinheiro a prefeitura, os governos poderem investir em habitação e moradia. Mas acontece que a Constituição de 88, em vez de já definir isso de uma vez, jogou para os planos diretores das cidades a aplicação desses instrumentos. Por isso, todo mundo tem que perceber a importância da discussão de um plano diretor hoje, porque hoje um plano diretor urbano, feito dentro do município, é que deve incluir esses instrumentos e dizer como ele deve ser aplicado dentro de cada cidade. Eu ajudo minha mãe a lavar a louça, tem vezes que eu lavo a casa, lavo o banheiro. Eu gosto lá da professora, assim, das alunas, assim, na minha sala. Quem gostar de uma escola quebrada? Eu não. Quem gostar de uma escola quebrada? Eu não. Eu acho que o governo tinha que quebrar a escola e fazer tudo de novo. Minha casa é... Aqui é o quarto, ali é o banheiro, aqui é a cozinha. Eu queria mudar daqui e ganhar uma bicicleta. A nossa problemática aqui nessa escola é como todas as escolas públicas que nós estamos tendo. A falta de segurança, a falta de higiene, falta de funcionários. Como nós estamos tentando resolver isso daí? Convidando a comunidade a participar conosco no dia a dia.
E já conquistamos muitas coisas junto à comunidade, como a sala de vídeo, bebedouro, a sala de leitura, o laboratório que nós estamos batalhando para conseguir. E além de professores, nós estamos deixando um pouquinho essa nossa função, que nós trabalhamos aqui como merendeiros, tá? Faxineiros também, segurança. Então, essa daí está sendo nossa conquista, o trabalho com a comunidade, já que o governo não nos apoia, o Estado não nos manda verba, como não nos mandou esse ano, nós estamos conquistando pouco a pouco junto à comunidade. A democratização da educação, e concretamente da educação escolar, é um processo complexo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ele não pode ser dissociado dos processos de democratização da sociedade, né? Esse é, sem dúvida, ainda um dos desafios fundamentais da sociedade brasileira. Na década de 80, né, se fez um grande esforço de transferência de responsabilidades da área federal para estadual, da estadual para municipal. A municipalização do ensino pode simplesmente fazer uma transferência de responsabilidades, mas reproduzir no nível local uma série de distorções que o sistema brasileiro tem de burocratização, de clientelismo. Tem também a vantagem de aproximar a escola da comunidade, né? Mas para democratizar a educação não basta isso. A escola tem que ser penetrada de uma cultura democrática. Isso quer dizer que a democratização tende a afetar os processos de transmissão e construção do saber na escola e as relações que são também construídas no bojo da instituição escolar. É muito importante que, por exemplo, favorecer uma gestão democrática, as assembleias de escola, os conselhos de escola, tudo que favorece que as decisões sejam tomadas mais em coletivo e que a comunidade possa participar, é um elemento fundamental. A democratização supõe também afetar o dia a dia da sala de aula, na relação professor-aluno, nos processos que se dão, né, na socialização do conhecimento e na construção do conhecimento. Outro elemento fundamental é a valorização do profissional da educação, principalmente do professor da escola pública. Enquanto suas condições de trabalho forem muito precárias, não podemos falar uma autêntica democratização do ensino e da escola. Em última análise, eu acho que a escola é uma questão de cidadania e é importante, né, criar uma consciência de que lutar pela democratização da escola é construir cidadania. E isso é um elemento fundamental para que a gente possa realmente ter uma sociedade democrática no Brasil. Cerca de 2/3 do povo brasileiro tem alimentação e nutrição deficiente. Os brasileiros não consomem as calorias necessárias à saúde por falta de dinheiro para comprar alimentos. O desperdício no transporte e na armazenagem e o excesso de intermediários entre o produtor e o consumidor e o lucro abusivo praticado pelos comerciantes também ajudam a elevar o preço final dos alimentos. As principais consequências da fome e da desnutrição são as doenças que comprometem o desenvolvimento físico e mental dos indivíduos e a morte, principalmente das crianças. Das 4 milhões de crianças nascidas em 1993, cerca de 190 mil morreram antes de completar 1 ano. Saúde tem tudo a ver com alimentação. Hoje a gente está vendo que o governo federal não tem controle total na questão do abastecimento alimentar. Ele que deveria controlar a produção, controlar o estoque, controlar o preço, não o faz. Em alguns casos, há vontade política de solucionar isso. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura, na administração Luiz Erondina, informatizou a merenda escolar e deu condição para que a população tivesse alimento de qualidade, principalmente as crianças que frequentavam as escolas. Segundo, hoje nós temos um exemplo concreto em Diadema, onde a prefeitura tem 2 sacolões municipais e controla preço e qualidade, além de campanha de épocas e outros programas na área de abastecimento alimentar. Mas, na verdade, só vamos conseguir avançar quando tivermos o Conselho Popular de Abastecimento, porque no país hoje você tem movimento de saúde, você tem conselho de saúde, você tem movimento de educação, de transporte, etc. Mas você não tem na área urbana movimento na questão do abastecimento.
Quando houver uma consciência da população para avançar nessa direção, eu tenho certeza que nós vamos resolver, ou pelo menos amenizar significativamente, o problema da fome no Brasil e, consequentemente, o problema da saúde. O nosso trabalho tem se destacado no aproveitamento de fontes não convencionais. Nós ensinamos as pessoas a aproveitarem os alimentos que estão disponíveis no meio ambiente que elas estão. Por exemplo, quem está na cidade pode aproveitar a xepa das feiras, que tem alto valor nutricional. Um exemplo que eu dou sempre é a folha da beterraba. Ela possui quase 10 vezes mais nutrientes do que a própria raiz da beterraba. E assim por diante, nós temos muitas outras fontes, como a folha da mandioca, a folha da batata doce, a folha da abóbora, a semente de abóbora, a semente de girassol, gerlim, o farelo de arroz, o farelo de trigo, que também são fontes não convencionais alimentares, que nós usamos para produzir a farinha múltipla. A farinha múltipla é feita através da desidratação das folhas em estufas simples, de plástico preto ou barracões de zinco, da tostagem das sementes em tachos comuns, que cabem em qualquer cozinha, e também na tostagem das sementes, usando esses mesmos tachos. Uma tecnologia simples, usando moinhos simples de café ou manual, a gente faz esse complemento que é usado em programas públicos de alimentação ou programas comunitários. Usando apenas 10 gramas, pode-se ter acesso a pelo menos 30% a 40% dos nutrientes essenciais que uma pessoa necessita diariamente. E com isso, através do próprio esforço da pessoa, através da sua própria criatividade, ter condições de uma boa alimentação e uma boa saúde. Essa proposta foi encampada pela Prefeitura de Rio Branco e com apoio do Comitê Católico Francês contra a Fome e Pró-Desenvolvimento e do Instituto Polis aqui de São Paulo. Nós estamos desenvolvendo um programa de saúde pública baseado na educação alimentar e na complementação com a farinha múltipla, na alimentação escolar, na rede, na merenda escolar de Rio Branco e também no trabalho dos agentes comunitários de saúde, para que as pessoas sejam informadas, recebam a informação crítica de como melhor se alimentarem e, assim sendo, terem uma boa saúde. Estou que nem o povo brasileiro, rapaz. Faminto. Agora me diz uma coisa, Souza. Como é que as pessoas podem viver assim, dessa forma, carentes de tanta coisa? Acontece, a meu ver, porque a saúde, na prática, no cotidiano, não é encarada como direito e os usuários dos sistemas não são encarados como cidadãos. Segundo, o sistema de saúde é um sistema ineficiente e ineficaz. Terceiro, o financiamento do sistema deixa muito a desejar. Gastamos muito pouco, R$60 por ano por habitante, ou cerca de R$5 por mês. Isto é muito pouco, né, para se montar, para atender todas as necessidades de saúde. E quarto, o controle público. É condição necessária, mas não suficiente para a democratização do sistema. Por quê? Porque é preciso um sistema de informação e, mais que isso, numa linguagem que permita aos conselheiros se apropriarem deste conhecimento do que se passa na área da saúde, para que eles possam, então, nesses conselhos, atuar da forma como se espera deles. Enfim, o que eu queria dizer é que o problema principal da saúde é de que ele não vai ser resolvido pela saúde. O problema da saúde tem que ser resolvido juntamente com um projeto para o país. Projeto este que tem que enfrentar a pobreza e a exclusão social. Rapaz, sabe o que eu acabei de ver nesse jornal? Que o pessoal lá do governo usou dinheiro do Fundo Social de Emergência para comprar goiabada e tampa de vaso sanitário. Grande Souza. Vai dizer então que tampa de vaso sanitário não é importante.
pode até ser numa emergência. Não é mesmo? Vambora, né? Meu nome é Raimundo, tenho 29 anos. Eu trabalho nessa banca há 2 a 3 anos. Eu não trabalhava antes de carteira assinada. Atualmente agora estou ganhando R$150. Eu estudei até a 3ª série. Raimundo, por que você está vendendo cachorro-quente? Eu estou trabalhando aqui, por motivo de não arrumar um emprego ainda. E aí, Raimundo, como é que ficou esse cachorro, hein? Isso. Vamos nessa ou não vamos? Vamos nessa. Eita, muito bom, muito bom. Já vi, vamos ver se tá bom, hein? Meu amigo? Valeu, Raimundo. Até a próxima. Tá muito. Valeu, garoto. Vambora. É uma boa saída pro desemprego essa, você não acha? Tem um monte de colegas que viraram camelôs depois que saíram da fábrica. Pelo menos não tem mais que se preocupar com o patrão, né? Mas, olha, e nem precisam de secretária, nem de telefone, nem de fax para trabalhar. Tá entendendo? Mas, olha, há quem pense que esse tipo de trabalho sem carteira assinada só amortece o desemprego, Souza, e cria mais desigualdade. É a chamada economia informal. Isso é o que dizem os livros. Vai ficar desempregado aí para ver se não monta uma barraquinha na rua para vender uns troços. Professor José Márcio, por que razão o mercado informal de trabalho vem crescendo no Brasil? E qual o seu papel na economia do país? Talvez a razão mais importante seja o fato de que a indústria brasileira está perdendo postos de trabalho em razão da abertura econômica. Na verdade, com a abertura da economia para o exterior, a indústria brasileira reduziu o número de postos de trabalho na economia em 30% e aumentou sua produtividade em quase 20%. Consequentemente, você está gerando menos postos de trabalho na indústria, que é o setor que gera postos de trabalho de maior qualidade, setor que gera postos de trabalho mais formais dentro da economia brasileira. Consequentemente, a geração de empregos passou a ser feita em outros setores da economia, como o setor serviços, cujo emprego em grande porcentagem é do setor informal. Certo? A importância do setor informal na economia brasileira está intimamente relacionada ao fato de que, se você não tem um setor informal, provavelmente o que iria acontecer é que a taxa de desemprego aberta na economia seria muito maior. O setor informal, de alguma forma, provê as necessidades de sobrevivência de um grande número de trabalhadores. Na medida em que a economia não consegue gerar emprego de qualidade, na medida em que a economia não consegue gerar empregos formais que paguem salários elevados devido à sua elevada produtividade, ela acaba gerando empregos informais nos quais os trabalhadores se engajam para obter a sua sobrevivência. Então, de uma certa forma, pode-se pensar que o setor informal é uma solução e não um problema, apesar de ser um problema no sentido de que o que está apontando é para a incapacidade da economia de gerar empregos de boa qualidade. Como trabalhador do trabalhador e do formal passou para o informal. Já é normal do ministeriado, por todos lados, ser encontrado, produto artesanal industrializado, nacional importado, no camelô, que desde tudo, desde tênis, calça e maiô. Ioiô, na frente do metrô, largo o trecho, sinto lapa, corre todo mundo que lá veio o rapa. Mercado informal, mercado informal, mercado informal, mercado informal, mercado informal. Mercado informal, mercado informal, mercado informal. Recorrente
Representando a cidade, catadores, cinco papelão. Cumprimenta a molecada que oferece seus produtos pela contramão. Me ocorre na cabeça quanto tempo esses meninos não batem uma bola. Pra dar uma força pro seus pastores, obrigados a largar a escola. Porque sobreviver sempre é o lema de todos esses ossos. O mercado tá disposto, nunca teve pena. E essa cena do Brasil real é uma parte do problema e toda parte do mundo atual. Mercado informal, 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 mercado informal. A Coparroca, ela começa o trabalho de uma forma bastante informal, né? As mulheres pegando retalho, levando para as suas casas e começando a desenvolver aquilo que elas já sabiam fazer, que eram os tapetes, as colchas e as almofadas. Nesse meio tempo, quer dizer, nesse meio tempo não, ao longo de todos esses anos, a gente vem tentando justamente trabalhar a qualidade, trabalhar os pontos de venda, tentar de alguma forma colocar o produto no mercado, não ficar restrito a um mercado marginalizado, enfim. E foi justamente tentando estruturar, legitimar o trabalho, e nesse sentido vem uma luta que envolve a construção do prédio, conseguir novos pontos de coleta de retalho, melhorar a qualidade do produto, né? A gente chegou na proposta de fazer o primeiro desfile. No último ano foram produzidos 6 desfiles entre Rio, São Paulo, Brasília e Berlim. E cada desfile indiretamente a gente trabalhou bastante a questão da comercialização. Se a gente for ver com poucas palavras, na verdade a trajetória da Coparroca é de mulheres que têm um conhecimento informal, né, com técnicas de baixo custo, que acreditaram que é possível desenvolver o seu trabalho, se organizaram, se juntaram e lutaram, construíram, né, uma cooperativa, né, que hoje tem o seu trabalho reconhecido. E a gente pode considerar que hoje realmente a Coparroca tem uma coisa que a gente deseja já há vários anos, que é o perfil de uma empresa. Me acostumei a trabalhar com a Coparroca, fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro, que é a única renda que eu tenho é essa cooperativa aqui. Meus trabalhos que eu faço e recebo. Grande Souza, parece que o trabalho informal só funciona bem mesmo quando se formaliza, quando sai da margem da lei e tem proteção. É isso aí, nem que seja a proteção do ombro amigo do xará. Os tempos modernos estão acabando para a indústria. A racionalização do trabalho, que nos meios apenas a maneira mais adequada de atingir os fins, já não satisfaz os seres humanos. Eles querem recuperar a liberdade de agir segundo seus próprios valores, dar um novo sentido ao seu trabalho. Mas não é exatamente por uma visão humanista que as empresas começam a mudar seus métodos de trabalho. Novos conceitos, como os de reengenharia, inteligência produtiva e qualidade total, visam a valorização do capital pelo melhor aproveitamento da mão de obra. A informática é a resposta mais eficiente para essa questão. Ela vem substituir as velhas formas de organização, controle da produção e do consumo. Para o trabalhador brasileiro, que já vinha enfrentando desemprego, numa economia sempre em crise, a situação tende a se agravar. A autonomia e a individualização do indivíduo é uma das principais características desse tempo que nós vivemos. Cada vez mais devemos procurar o estímulo do indivíduo, o bem-estar desse indivíduo. E é exatamente essa individualização que tem provocado a expansão territorial em termos de internacionalização da economia e a sua globalização. Aqui no Brasil nós estamos enfrentando um problema dos mais delicados, que ao mesmo tempo em que esse indivíduo ele quer novos produtos de melhor qualidade e atendendo às suas exigências,
nós também temos que, nessa nossa modernização de equipamentos, coisa que é bastante precária na indústria brasileira, e também enfrentar o que é de mais grave, que é o problema educacional. Hoje, qualquer empresa, ela necessita ter um grau de instrução entre os seus funcionários bastante elevado, até para os próprios controles da informática, até próprios para a operação dos seus computadores. Então, nós temos esse lado em que o industrial brasileiro, ao pagar o mesmo valor, no mesmo quantitativo de impostos que o seu colega europeu ou americano, não tem de retorno os seus benefícios em termos de infraestrutura, de estradas, de escolas, de saúde. Então nós temos uma carência em termos de infraestrutura que nós temos que operacionalizar dentro da empresa. E isso, evidentemente, com uma menor eficiência. E, no entanto, tentando provocar custos e uma competição internacional com outros países que têm, além da modernização de equipamentos e de alta tecnologia, também tem uma instrução e uma infraestrutura bastante melhor do que a do brasileiro. Com isso, evidentemente que o quadro é um quadro preocupante, um quadro em que pode apresentar uma gravidade em termos de empregos. E isso já está acontecendo e deve piorar nos próximos tempos também. No início da década de 70, o Bandeirantes tinha uma escola técnica, no período noturno, para a formação de técnicos em mecânica, eletricidade e eletrônica. Devido ao profissionalizante que se criou na época, a Lei 5692, que visava fazer com que todas as escolas do Brasil fossem profissionalizantes, isso, percebe-se hoje, não deu certo, e as escolas técnicas da época foram desaparecendo ou foram perdendo sua qualidade. Então hoje a gente vê um dos problemas no país é a falta de profissional a nível técnico. Em termos de Bandeirantes, hoje, a nossa visão de hoje e futuro, levando em conta o nosso cliente, que visa mais a universidade, o preparo imediato é para o ingresso nas boas faculdades, nas boas universidades. Mas um preparo mais em termos de vida e sociedade futura, a escola ela é totalmente informatizada, seus laboratórios, ou seja, o aluno vive um meio informatizado. Ele não aprende a informática para ser um profissional de informática, mas ele usa a informática em todas as suas formas de educação. O outro ponto que a gente considera muito importante é que o mundo está se tornando cada vez mais globalizado, a famosa aldeia global. E para isso, nós estamos já há muitos anos preparando os nossos alunos em termos do idioma inglês. Pretende-se, talvez, no ano que vem, começar também com o castelhano, principalmente devido ao Mercosul. Mas o inglês já é algo muito forte, de forma que os alunos, ao terminarem o nosso colegial, possam ir para o exterior, fazer cursos e voltarem ao país, mas sem problema com o idioma. E atualmente estamos iniciando uma outra preocupação de futuro, que é com a engenharia genética. Os problemas atuais de inseminação artificial e os problemas que virão ao futuro com o projeto Genoma, que é a decodificação do código genético. Para isso a gente já está trabalhando com eles, conferências, com mediadores internacionais, inclusive via internet. E aí, Souza? E aí, Pedro Paulo? A conversa com esses empresários me deixou meio deprê, rapaz. Eles já não precisam mais de tanta gente e exigem tanto, sabe, do trabalhador, que às vezes eu chego a pensar seriamente que não chego a repórter de TV. A competição aumentou demais. Agora me diz, Souza, o que vai ser do futuro desse povo que não se alimenta, que não sabe ler, escrever? Souza, o que vai ser do futuro desse país, cara? Pedro Paulo, vai ser cheio de barraquinha na rua. Não vai ter rua que chegue. Como será que os sindicatos estão vendo tudo isso, hein? A
consequência da introdução tecnológica, da modernização, dos métodos novos de trabalho, infelizmente, no caso do Brasil, tem transformado o movimento sindical e os trabalhadores em refém de uma modernização que, no fundo, não moderniza as relações humanas, porque causa desemprego, desqualifica os trabalhadores, isola-os, porque muitas vezes o trabalhador ele é otimizado, entre aspas, para um determinado serviço, numa célula de produção, por exemplo, mas fica completamente isolado do segmento geral e tem como consequência o ganho do lucro fácil com pouca gente e com alta produtividade. Não é à toa que empresas como a Volkswagen, que há 15 anos atrás tinha 44 mil trabalhadores para fazer 1.000 veículos, hoje tem 23 mil para fazer 1.500 e a tendência é diminuir o número de gente e aumentar o número de produção. A nossa avaliação é de que nós temos que fazer uma grande guerra, uma grande luta. Primeiro, não se furtando do debate sobre o avanço tecnológico, porque isso é da natureza humana. Entretanto, queremos que o ganho desse resultado, dessa produtividade, signifique em ganhos de melhoria de condições de trabalho, em ganhos produtivos e não apenas no aumento do lucro do grupo econômico. Que isso, rapaz? O mundo não vai acabar só porque os computadores chegaram, não? As pessoas sempre dão um jeito de reagir, de achar uma saída. É, grande Souza. Pode até ser, viu? Mas olha, se adaptar aos novos tempos, cara, é um desafio. E depois, serviço sempre vai ter. Olha só o que tem nesse Brasilzão. De terra para cultivar, de estrada para asfaltar, gente para educar, para vestir, para curar, para transportar. Você acha que isso pode acabar assim? Cheguei 30 minutos atrasada. 30 minutos atrasada? Ficou 3h30. 3h30. Me diz uma coisa, dona Iraci, a senhora fez esse sacrifício todo para vir de ônibus, pegou um trânsito terrível, mas chegou, né? Agora eu pergunto para a senhora, dona Iraci, vale a pena ou não vale fazer essa corrente dos 70 pastores? Vale, pastor, como vale? O que é que aconteceu nessa corrente dos 70 pastores, vida da senhora? A minha vida é curada do mioma, tá? Que eu tinha hemorragia todos os meses. Eu fui curada do mioma, curada de uma pneumonia renitente que não parava de tossir. E o maior milagre foi Jesus salvar o meu filho quando o caminhão passou por cima dele. Bom dia, Souza. Bom dia. E aí, vambora? Tô super atrasado. Calma, rapaz. É cedo ainda. Ah, é? Esquenta. E aí, qual é o assunto para hoje? Pentecostalismo. Sabe o que é isso? Nem eu. Não entendo nada de religião mesmo. Então, para onde vamos? Universidade Estadual. Ó, manda abraço que eu tenho que pegar a professora antes que ela entre na aula. Vamos embora. Olha, para não dizer que não sei nada sobre o assunto, sei que as igrejas pentecostais são essas igrejas do tipo Deus é amor, Brasil para Cristo e Universal do Reino de Deus. Eu já ouvi falar. Tem uma porção delas lá perto de casa. Um colega meu se curou a bebida numa igreja assim. Está trabalhando de novo, morando com a família. Só que a mulher não vai porque frequenta a Umbanda e parece que eles acham que isso é coisa do diabo. Parece que algumas delas têm programa na televisão e no rádio. Você conhece? Claro. Escuta aí, ó. Eu pedi, meu Deus, me dá fé. Me dá o dom da fé, meu Deus. Porque paz sem fé a gente não vive.
Eu quero saber, pai. Professora Cecília Maris, como surgiram as primeiras igrejas pentecostais no Brasil? O pentecostalismo surgiu no Brasil no início desse século. Em 1910 foi criada a Igreja Assembleia de Deus e em 1911 a Congregação Cristã do Brasil. São as duas igrejas mais antigas, as duas igrejas pentecostais mais antigas no Brasil. Ambas foram criadas pelo trabalho de missionários europeus que conheceram a renovação pentecostal nos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos vieram ao Brasil. No caso da Igreja da Assembleia de Deus, foram migrantes suecos, eram operários da Suécia que migraram aos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos eles se tornaram missionários e vieram ao Brasil fazer a missão pentecostal. Eram o Daniel Berg e Gunnar Wingren e começaram a missão numa igreja da Batista, em Belém do Pará, e esse seu trabalho missionário levou a uma dissidência dessa igreja. E essa dissidência se transformou na Assembleia de Deus. A partir da criação da Assembleia de Deus, essa igreja foi se expandindo, e aí não mais com missionários estrangeiros, mas com brasileiros, e saiu se expandindo pelo Brasil, pelo Nordeste, chegando até o Sudeste. No caso da Congregação Cristã do Brasil, o missionário era um italiano, Luiz Francescon, que também migrou para os Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos veio ao Brasil. E o seu trabalho missionário foi feito entre os migrantes italianos nos Estados Unidos, também operários, pessoas da camada popular. A Igreja da Congregação Cristã do Brasil cresceu menos do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela se expandiu e também surgiu a partir da Assembleia de Deus muitas dissidências, muitas novas igrejas pentecostais, como é o caso da Deus é Amor, uma das dissidências mais importantes da Assembleia de Deus. Na década de 50, houve outra igreja, outra matriz de igreja pentecostal brasileira, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa veio também com missionários dos Estados Unidos, e a partir também da Igreja do Evangelho Quadrangular surgiram outras igrejas pentecostais, né? Mas, recentemente, novas dissidências foram surgindo e, inclusive, as dissidências mais recentes são as chamadas de pentecostalismo autônomo ou neopentecostalismo, que é o caso, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Essas novas dissidências são frutos de trabalho de pastores brasileiros, né, que têm um carisma especial, uma liderança especial. E você poderia nos falar das características dessas igrejas? Bem, as igrejas pentecostais se caracterizam pelos dons do Espírito Santo, pelo fato dos fiéis receberem os dons do Espírito Santo, os dons que foram distribuídos em Pentecostes, né? E então as pessoas falam em línguas, a profecia, né? Podem fazer curas, mas além disso elas se caracterizam por adotar uma moralidade rígida. Isso falando das igrejas pentecostais tradicionais, né? A Assembleia de Deus todo mundo conhece, o pessoal da Assembleia de Deus que rejeita as chamadas vaidades, né? Contra o jogo de futebol, o samba e tal. Mas há atualmente, como eu falei, uma diversidade de igrejas pentecostais, uma multiplicidade, e as mais recentes, as igrejas pentecostais chamadas autônomas, variam muito em relação a isso, né? Há uma grande pluralidade em termos de comportamento. E nós vimos, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja mais recente, que tem crescido muito nos últimos anos, né? Essa igreja ela tem menos ênfase, ela dá menos ênfase tanto ao dom das línguas, quanto ela dá menos ênfase a essa rigidez moral e ética. Embora eles também exijam que o fiel adote alguns comportamentos mais ascéticos, como parar de beber e outro tipo de comportamento, mas não segue a mesma rigor da Igreja da Assembleia de Deus. Há outras igrejas também consideradas pentecostais autônomas, por alguns autores, né, como a Igreja Deus é Amor, que, pelo contrário, é mais rígida até do que a Assembleia de Deus em alguns momentos. Então, embora queira-se criar essa dicotomia que a pentecostal tradicional é rígida e a autônoma não é rígida, não é válido para todas as igrejas pentecostais autônomas, essa fluidez do comportamento ético. Os evangélicos dizem que são contra a política partidária, mas têm os seus representantes no Congresso e nas assembleias, cara. Há uma troca de favores entre os políticos e as igrejas. E eles estabelecem o mesmo tipo de relação com os fiéis, que dão dinheiro em troca de cura e libertação. O que você acha disso? Não sei não.
Só sei que aquele meu colega que se curou da bebida dá dinheiro para a igreja todo mês. Mas ele se curou mesmo. Então, eu bebia, fumava, tudo, e a gente não podia, para distrair no mundo, né? Mas nunca encontrei a libertação, só encontrei em Jesus mesmo. Vanilza Souza, tenho 32 anos, sou solteira, né? Eu me converti para Jesus, para a igreja não, para Jesus, faz 11 anos. Se converter a Jesus é deixar todo pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, e converter a Jesus, porque eu era uma pessoa muito triste, muito vazia, não tinha paz, não tinha alegria. Tinha época que eu pensava até de morrer, de não viver mais. Quando eu conheci Jesus, aceitei ele, ele me deu aquela alegria, me deu paz que eu não tinha. Ele não pode estar na parede, né? Ele tem que estar dentro da pessoa que ele fez, que ele criou pela mão dele. O meu nome é Maria Oliveira dos Santos. Eu estudei até o 5º ano. Eu ganho por mês mais ou menos por 600. Participava antes da Igreja Católica. Eu procurei estudar como eu faria para entrar no céu. E a igreja que eu estava seguindo não me dava nenhum entendimento que eu ia entrar no céu da maneira que eu iria seguindo. Souza. Parece que essas pessoas encontram mesmo pouco de conforto nessas igrejas. Parece que conseguem encontrar uma certa paz, mais saúde e um sentido para a vida. É isso aí. E eles acabam dando para a igreja o dinheiro que antes gastavam com remédio, droga, bebida. E olha, num país como o nosso, onde o povo não tem nenhuma assistência, acaba sendo uma saída. Será? Muito se fala sobre violência no Brasil, mas nem sempre violência significa criminalidade. Há uma violência considerada natural, que atinge milhões de pessoas. A violência da fome, da falta de moradia, educação, saúde, solidariedade. Vivemos numa sociedade sem amor. As pessoas fecham os olhos e os vidros aos seus semelhantes, levantam muros contra os excluídos. E são o lixo descartável da sociedade de consumo. Atenção! Continua aumentando a criminalidade no país. A inoperância dos aparelhos jurídicos e policial leva à impunidade dos criminosos que continuam a praticar homicídios, sequestros, chaçãs e linchamentos. Por outro lado, a superlotação e ineficiência do sistema carcerário não ajudam na recuperação dos presos, que tendem a reincidir. O medo tomou conta das pessoas. E elas se armam para se defender, Souza, emocionalmente e na prática. Você já viu quanto anúncio de arma tem na revista, cara? Os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, que quase diariamente nos mostram o Morro de Santa Teresa, librados à ação dos traficantes, os mortos frequentes que acontecem muitas vezes por balas perdidas, até crianças que têm morrido, os acontecimentos em São Paulo, onde na periferia grupos de extermínio estão agindo
impunemente e a um nível realmente preocupante, porque é muito superior agora, durante esse novo governo, que é o que está acontecendo no caso, o que aconteceu no caso do governo Fleury. Nos levam a considerar que por trás de tudo isso aqui há um descontrole, uma impotência do Estado em implementar políticas que possam levar a controlar o problema da violência e garantir a segurança da população pela presença do Estado. O próprio início da Operação Rio, quando um voceiro do Exército se manifesta dizendo que, mesmo conhecendo quem são os grandes responsáveis, o Exército não pode prendê-lo, porque isso desestabilizaria politicamente o Brasil. É um início que estrategicamente configura toda uma declaração de impotência do braço armado, próprio braço armado do Estado, para controlar o problema da violência. Não é assim, evidentemente, que nós podemos alimentar esperanças, como também não é pelo lado ilusório do fechamento, do gradeamento dos bairros, dos condomínios, pelo erguer de muros cada vez mais altos, que os setores atingidos vão reconstruir seu sentimento de segurança. Hoje em dia as cidades se fracionam em toda uma série de setores que cada um individualmente tenta garantir a sua própria segurança. Já não estamos na situação como acontecia na Idade Média, em que a cidade era vista como um espaço de liberdade. Hoje em dia a cidade tem se fracionado em inúmeras cidades defensivas que tentam se proteger ou autoproteger de um descontrole da violência e de uma falta de segurança cada vez mais marcante. Quem são os que sofrem mais esta situação? Obviamente são as nossas classes mais desfavorecidas. Eles diariamente experimentam o que significa a presença do tráfico, de grupos de extermínio, etc., etc. Todo isso que nós estamos acostumados já a ver diariamente no noticiário. Assim como também as classes médias estão experimentando essa situação através da insegurança, do medo que cada vez mais vai se fazendo um companheiro do nosso cotidiano. O resultado de tudo isto é uma exigência que deveria ser levantada pela sociedade civil de uma reforma cada vez mais premente da polícia e do aparelho do judiciário, no sentido de garantir, de um lado, segurança e não repressão inútil, e do outro lado, uma justiça mais ágil, eficiente e com acesso para todo mundo. A barra tá pesada, Grande Souza. Mas nem tudo é tristeza. Existem comunidades fazendo um trabalho muito legal a partir de experiências com a violência. Você vai ver. 29 de agosto de 1993, aconteceu em Vigário Geral uma chacina onde morreram 21 trabalhadores, 21 pessoas nesta comunidade. E nesta casa, que hoje a gente denomina de Casa da Paz, morreram 8 pessoas. No baile em frente morreram 7. E nós procuramos usar a máxima positivista, de que temos medo dos vivos e não dos mortos, porque os mortos não fazem nada. E desse espaço nós transformamos em Casa da Paz. É um espaço onde se tem cursos profissionalizantes e oficinas culturais, onde os jovens têm oficinas de datilografia, informática, ciclo escrito, estamparia, cerâmica, artes plásticas, teatro, percussão, dança. Quer dizer, tem um universo de atividades onde eles vão ter uma melhor formação, onde eles vão ser jovens com dignidade, vão poder se inserir no mercado de trabalho com outra perspectiva que não, infelizmente, só o universo do salário mínimo. Quer dizer, a Casa da Paz significa, não só para a comunidade de Vigário Geral, um grande referencial, mas eu acho que para a sociedade
ela tem uma grande lição a dar, que a Casa da Paz tem reapropriado o espaço público da comunidade para a própria comunidade. Quer dizer, isso é um grande fator animador para a gente está trabalhando e tendo resposta dessa comunidade com criança e adolescente no sentido de dar opções de vida melhores a eles e não simplesmente a opção do tráfico e da violência, que aí vai levar todos eles para a desgraça absoluta. A resposta básica que a gente tem dado é de que dentro da favela de Vigário Geral, onde houve a pior chacina da história do Rio de Janeiro, nós conseguimos mobilizar a comunidade para transformar essa realidade de sangue, de violência, em uma realidade, pelo menos mais a menos, que é uma realidade de paz, de dignidade, de respeito e de cidadania. Quer dizer, essa é uma grande resposta para mostrar para a sociedade que quando se quer, se faz, quando se quer, se transforma. Sonhar é preciso, mas transformar o sonho em realidade é imprescindível. A televisão é hoje um negócio que gera $1,5 bilhão anuais no Brasil. O país está entre as 5 maiores nações do mundo em número de aparelhos de TV, com 33 milhões de domicílios equipados. Seus programas e anúncios publicitários foram instrumentos eficazes no processo de socialização que acompanhou o rápido processo de urbanização. Através da TV, todos passaram a tomar conhecimento dos mesmos produtos, das mesmas informações, dos mesmos personagens. Ela tornou-se fundamental na propagação de valores, das diretrizes de consumo e na integração dos setores sociais excluídos da educação formal e do consumo de outros bens culturais. Não por acaso, as primeiras concessões de canais de TV foram feitas durante os governos militares. A televisão vivia, então, sob forte censura. Você já reparou que hoje em dia as crianças não saem da frente da TV? No meu tempo não era assim, não. A gente preferia bater uma bola. Souza, a última novidade são as TVs a cabo. Você sabia? Não. Isso não chegou no meu bairro ainda, não. Bem, pelo menos a gente vai ter uma programação mais variada, né? Quer dizer, mudam os programas, mas não mudam os programadores. A Rede Globo, por exemplo, é sócia de 42 das 70 operadoras de TV a cabo do país, cara. Quer dizer que se ela quiser eleger outro Collor, vai ficar ainda mais fácil? A tecnologia em si é um avanço. Depende do uso que se faz dela. Garanto que seus filhos gostam de assistir o programa Rá-Tim-Bum. Dentro do programa Castelo Rá-Tim-Bum,
que é um programa muito gostoso de fazer. A gente, quando é chamado para esses projetos, né, a gente se sente muito bem, porque é uma emissora que investe há muitos anos na programação infantil. Eu acho que hoje em dia eles conseguiram ganhar de uma maneira maravilhosa as crianças, tanto que às vezes as crianças me param na rua e falam, olha, eu só assisto a programação da TV Cultura, porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu acho interessante, eu acho inteligente, porque é o Bikman, eu estudo. Então acho que realmente é um prazer muito grande para a gente como ator, trabalhar numa emissora que tem tanto cuidado pedagógico, o cuidado em informar as crianças de uma maneira gostosa, divertida, entendeu? Então eu acho que é isso que o Brasil precisa mesmo. Nós precisamos investir pesadamente nessa área, na área infantil. O outro programa que eu gosto muito é o Nossa Língua Portuguesa, que eu acho bárbaro, eu não perco quando aparece, fala, vem cá, eu chamo meu filho e falo, vem assistir esse programa. Que também é um programa gostoso, divertido, ensina todo mundo a falar português, a nossa língua. Pelo amor de Deus, nós temos mais é que fazer isso. E 1 minuto na televisão você recupera, sei lá, 50 milhões de pessoas, né? A televisão no Brasil é o veículo mais importante. E nós temos que reconstruir essa geração toda que está vindo e que está precisando dessa informação. Então eu acho que cada vez mais a televisão tem essa função social específica e a gente tem que encarar isso de frente, cada vez mais, para a gente conseguir levar para essa moçada e para essa criançada um país melhor para elas mesmas. A apropriação do vídeo por comunidades indígenas, muitas vezes ainda vivendo estilos de vida muito tradicionais, se dá num processo muito interno, quer dizer, se eles se documentam para consumo interno, não é? Para passar para as novas gerações cerimônias que às vezes não estão sendo mais executadas, não é? Então é um processo interno. Progressivamente, isso leva um certo tempo, eles vão começar a produzir documentários para a opinião pública nacional, né? Mas é difícil, porque como eles têm pouco conhecimento dessa audiência, né, é difícil você elaborar alguma coisa para uma audiência que você não conhece, não é? Agora, isso é um processo. A gente vai começar uma experiência completamente inovadora assim, no cenário da mídia brasileira, que é um programa de índio para a televisão Universidade de Cuiabá, não é? Então a proposta é trabalhar em colaboração com as comunidades indígenas para produzir um programa para audiência branca, que vai ser divulgado na Grande Cuiabá e algumas cidades periféricas, e que no qual a gente vai tentar estabelecer justamente um diálogo entre a audiência, quer dizer, uma enquete permanente junto à audiência do que eles acham dos índios e os índios respondendo, não é? As perguntas da audiência, não é? E se colocando frente à audiência.